pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu amei este gráfico, por isso resolvi trazer para vocês, espero que vocês gostem. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 530 gramas. Na largura, ele ficou com 43 centímetros. E no comprimento, lá do picô de um ponto a outro, ele ficou com 1,6 m. Tanto que ele ficou maior que a minha mesa. Eu vou mostrar para vocês neste ângulo, para vocês verem direitinho como é lindo este gráfico. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Me digam se eu não tenho razão, se ele realmente não é muito lindo. O desenho dele são umas flores estilizadas. Nessa primeira etapa, nós temos uma flor completa e a metade numa ponta e a metade na outra. Já na próxima etapa, nós temos no meio duas flores completas. Duas flores completas. Na próxima etapa, nós vamos repetir o mesmo que fizemos na primeira etapa. Na próxima, novamente, as duas flores no meio. Assim, nós fizemos por todo o nosso caminho de mesa. Eu gostei bastante deste gráfico. Aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos. E aqui na ponta, eu fiz estas argolas com picô. Eu gostei bastante do resultado. Minha mesa, como eu sempre digo para vocês, ela é pequena. Neste caso, observem que o caminho ficou passando essa argola com picô, ela ficou além da minha mesa. Então, esta será a nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 63 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 63 correntes. Então, eu vou adiantar e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Fizemos aqui as nossas 63 correntes. Vou marcar aqui a minha última corrente e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Este será o nosso primeiro ponto alto. Vou aqui na corrente que eu marquei, vou fazer aqui o meu segundo ponto alto. Vamos para a próxima corrente, vamos fazer o terceiro ponto alto. Na próxima, o quarto ponto alto. Então, essa nossa carreira nós vamos fazer toda em ponto alto, em pontos altos. Para cada corrente de base, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na nossa corrente, puxar o nosso barbante, vamos ficar com 3 argolas. Laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e, por fim, mais 2. Este é o nosso ponto alto. Então, eu vou fazer até o final desta corrente uma carreira de pontos altos. Então, assim ficou a nossa primeira carreira. Eu fiz uma carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 64 pontos altos, porque nós fizemos 61 correntes, então, automaticamente ficaram 61 pontos altos. E as 4 correntes que fizemos aqui para subir, ficamos também com um ponto alto. Então, no total, nós ficamos com 64 pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira.
A nossa próxima carreira será uma carreira de ponto rede. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, vamos fazer mais 2. 1, 2, ficando num total de 5 correntes. Vamos contar 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes. 1, 2, pular 2 pontos altos. No terceiro, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes. 1, 2, pular 2 pontos altos. No terceiro, fazer o nosso ponto alto. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Esta carreira de ponto rede, de quadrados. Eu vou adiantar e já trago para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, assim ficou a nossa segunda carreira. Eu fiz uma carreira de ponto rede, uma carreira desses quadrados. Nós ficamos aqui num total de 21 quadrados. 21 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, 2 correntes, para mim é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for mais alto, pode sim colocar 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou preencher este primeiro quadrado. Então, aqui são 2 correntes, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, coloquei aqui 2 pontos altos e vou copiar o nosso próximo ponto alto. Então, fechamos aqui o nosso primeiro quadrado. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Feito isto, vamos copiar 2 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar aqui o ponto alto. Então, copiamos um quadrado. Vamos copiar o próximo quadrado, 2 correntes, e vamos copiar o próximo quadrado. Então, deixamos aqui em aberto 2 quadrados. Agora, vamos fechar o próximo quadrado. Então, são 2 correntes, nós vamos colocar aqui 2 pontos altos. E copiar o nosso ponto alto. Então, nós deixamos 2 quadrados abertos e fechamos um. Agora, nós vamos deixar mais 5 quadrados abertos. Então, vamos somente copiar os quadrados da carreira anterior. Vamos copiar 5 quadrados. Então, fizemos 1, 2, 3, 4 e 5 quadrados. Então, aqui nós só copiamos os quadrados da carreira anterior. Copiamos 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo quadrado, nós vamos fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes, nós vamos colocar 2 pontos altos aqui neste meio e copiar o nosso ponto alto. Vamos deixar mais um quadrado aberto, vamos somente copiar. Então, o próximo quadrado nós vamos copiar. E o próximo nós vamos fechar novamente. Então, vamos colocar aqui no meio 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, ficou desta forma. Feito isso, agora vamos novamente deixar 5 quadrados abertos. Da mesma forma que deixamos deste lado, vamos deixar deste lado. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar o primeiro quadrado, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto quadrado. Então, copiamos aqui 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma que fizemos deste lado. Agora, o próximo quadrado, o sexto quadrado, nós vamos fechar. Então, vamos colocar aqui na corrente 2 pontos altos e copiar os pontos altos já existentes. Fechamos. Nos restou aqui 3 quadrados. 2 nós vamos deixar aberto e o último nós vamos fechar, da mesma forma que fizemos aqui neste início. Fechamos o primeiro e deixamos os 2 abertos. Então, nós vamos deixar 2 abertos. 1, 2 e fechar o último quadrado. Da mesma forma, colocar aqui no meio 2 pontos altos. 1, 2,
E o terceiro ponto alto será na nossa terceira corrente. 1, 2, 3. Aqui na nossa terceira corrente, nós vamos fazer o nosso último ponto alto. Então, ficou desta forma. Nós fechamos o último quadrado de um lado e o primeiro do outro. Quer dizer, nas duas pontas, o primeiro quadrado ficou fechado. Este quadrado fechado, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Sempre numa ponta e na outra, nós vamos copiar os 4 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Como eu falei, eu vou fazer 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Virar o meu trabalho e copiar aqui, já começar a copiar estes primeiros pontos altos. Já começar a copiar estes primeiros pontos altos, que eu vou levar até o final do nosso caminho de mesa. Então, copiei aqui os 3 pontos altos e a corrente já serve como um ponto alto. Agora, eu vou copiar estes 2 primeiros quadrados, então, vou fazer 2 correntes, copiar o primeiro quadrado e copiar o segundo quadrado. 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Chegamos aqui no quadrado que nós havíamos fechado com pontos altos. Vamos copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar os pontos altos. E vamos fechar o próximo quadrado. Então, aqui nós vamos fechar também. Então, vamos colocar aqui dentro 2 pontos altos, porque são 2 correntes. E copiar este ponto alto. Então, nós copiamos os pontos altos já existentes e fechamos o próximo quadrado. Vamos fazer 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Mais 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Nós vamos fazer aqui 3 quadrados. Copiar o próximo quadrado. Então, nós fizemos aqui, deixamos aberto aqui 3 quadrados. Chegamos no quadrado que está aberto, anterior aos pontos altos. Nós vamos preencher este quadrado com 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar os pontos altos já existentes. Então, vamos somente copiar os pontos altos. Vamos copiar este quadrado. Então, fizemos aqui as 2 correntes, copiamos este quadrado. Vamos copiar os próximos pontos altos. Então, vamos copiar aqui os 4 pontos altos e vamos fechar o quadrado seguinte. Então, são 2 correntes, vamos fazer aqui 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. E copiar o nosso ponto alto. Vamos novamente deixar 3 quadrados abertos aqui nesta parte. 1, 2, 3 quadrados, somente copiamos os 3 quadrados. Aí, vamos chegar no quadrado próximo aos pontos altos. Aqui, nós vamos fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. E vamos copiar os pontos altos já existentes. Somente copiar os pontos altos da carreira anterior. Feito isto, vamos deixar estes 2 quadrados abertos. Então, vamos fazer, copiar um quadrado, o primeiro, e o segundo quadrado. E vamos copiar estes pontos altos nesta ponta. Como eu já falei, os pontos altos de uma ponta e da outra, nós vamos sempre copiar até o final do nosso caminho de mesa. Então, somente copiei aqui os últimos pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Nós copiamos os 4 pontos altos de uma ponta e da outra. Aqui, nós só vamos copiar os pontos altos. Aqui no meio, na carreira anterior, eram 2 quadrados, nós continuamos copiando os 2 quadrados. Copiamos os pontos altos, fechamos o quadrado seguinte. Copiamos 3 quadrados, chegamos no quadrado próximo aos pontos altos. Vamos fechar este quadrado e copiar os pontos altos. Aqui no meio, nós vamos copiar o quadrado, chegamos nos pontos altos. Nós vamos copiar os pontos altos e fechar o próximo quadrado. Vamos deixar 3 quadrados em aberto. Vamos fechar o quadrado anterior aos pontos altos.
Então, aqui nós vamos fechar estes quadrados e copiar os pontos altos. E, por fim, deixar os dois últimos quadrados em aberto e copiar os pontos altos. Esta nossa carreira que nós fizemos aqui, nós vamos repetir ela por mais 2 vezes. Então, terão um total de 3 carreiras desta mesma forma, copiando onde são quadrados, copiando os quadrados, e onde são pontos altos, somente copiando os pontos altos. Então, nós já fizemos aqui uma carreira, eu vou fazer mais 2, no total de 3 carreiras. Como é só repetição, eu vou fazer as outras 2 carreiras e já volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, como eu falei, eu somente acrescentei mais 2 carreiras da mesma forma que eu fizesse. Então, ficamos aqui com 3 carreiras. Feito isso, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, destes quadrados. Então, aqui nós faremos uma carreira de ponto rede. Então, aqui eu subi com 2 correntes e copiei os pontos altos. Como eu falei, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa estes pontos altos de uma ponta e da outra. Aqui será apenas uma carreira de ponto rede dos quadrados. Então, nós vamos fazer 2 correntes, copiar aqui o nosso ponto alto. Então, aqui nós copiamos os 2 quadrados. Agora, vamos continuar fazendo os nossos quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, fazer o nosso ponto alto. Então, onde for ponto alto, nós vamos fazer desta forma. E nos quadrados, somente copiar os nossos quadrados. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Lembrando que lá no final, nós vamos copiar os nossos 4 pontos altos na outra ponta. Então, aqui nós encerramos a nossa carreira de ponto rede, a nossa carreira de quadrados. Copiamos os 4 pontos altos numa ponta e na outra. E aqui neste meio, nós só fizemos a nossa carreira de quadrados, de ponto rede. De pontos rede. Agora, as nossas próximas carreiras, nós vamos voltar a fazer essas 3 carreiras novamente. Então, nós vamos fechar estes 2 quadrados, nós vamos deixar estes 2 quadrados em aberto, fechar estes 2 quadrados. Deixar estes 3 quadrados abertos, fechar estes 2 quadrados, deixar este aberto, fechar esses 2 quadrados, e assim vamos fazer até o final da nossa carreira. Nós vamos voltar a fazer esta parte do gráfico, porém agora invertido. Aqui nós iniciamos com um quadrado fechado, depois fechamos 2 e fizemos 3 carreiras, da mesma forma. Agora, nós vamos fazer já os 2 quadrados fechados e vamos repetir essas 3 carreiras. Nós vamos fazer como um espelho. O mesmo que fizemos aqui, nós vamos fazer do outro lado, porém agora invertido. Então, eu vou adiantar esta parte, que será só repetição, e já trago para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu trouxe o caminho de mesa adiantado. Como eu falei, eu somente copiei o que fiz nessas 4 carreiras, ao contrário. Então, aqui eu comecei com uma carreira. Aqui eu comecei com um quadrado fechado, na próxima carreira eu fechei 2 quadrados, aí copiei mais 2 vezes, que aqui ficaram no total de 3 vezes. Aqui eu já comecei com os 2 quadrados fechados, fiz 3 carreiras, e a última carreira é somente um quadrado, eu somente copiei o que eu já havia feito. Aqui também, esse último quadrado, eu fiz seguindo este. E assim sucessivamente. Então, aqui, eu copiei, nesta parte, eu copiei essas 4 carreiras. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto rede, este ponto aqui que nós fizemos no meio. Eu vou fazer 2 carreiras nesta feita de ponto rede. Então, aqui eu fiz as minhas 2 carreiras de ponto rede. Fiz as 2 carreiras de quadrados. Agora, nosso próximo gráfico, nós vamos fazer, aqui, se vocês observarem, é uma flor estilizada. Aqui é uma flor estilizada. E aqui nós fizemos a metade de uma flor de um lado, numa ponta, e a metade da outra flor na outra ponta. Agora, o nosso próximo gráfico, nós vamos fazer 2 flores desta. Então, agora, aqui na frente, nós vamos fazer uma flor estilizada desta forma aqui, desse mesmo jeito, aqui nesse meio, e outra flor aqui neste meio. Então, aqui ficarão 2 flores completa. Aqui nós temos a metade numa ponta e a metade na outra, e uma completa no meio. Agora, nós teremos 2 completas, uma nestes quadrados e uma nestes quadrados.
Como é só repetição, eu vou fazer essa próxima etapa e já trago para vocês entenderem, porque nós só vamos copiar esta flor estilizada aqui neste meio, uma aqui e uma aqui. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui está o nosso segundo gráfico do nosso caminho de mesa. Como eu falei para vocês, nós íamos fazer esta flor estilizada nestes pontos altos e nestes pontos altos. Então, vai ficar aqui neste meio. Foi o que nós fizemos. O mesmo que nós fizemos aqui, nós copiamos aqui. Então, fizemos duas flores. Aqui eram só uma, aqui ficaram duas. Vocês, iniciando fazendo esta parte, vocês já conseguirão fazer o restante. É só copiar carreira por carreira. Esta primeira carreira é esta carreira aqui. A segunda carreira é esta, que é a nossa primeira, com 2 quadrados fechados. Depois, fizemos 3 carreiras no total. Então, fizemos uma, depois mais 2 no total. Aí, fizemos a nossa carreira de quadrados. E, novamente, espelhamos o mesmo que fizemos aqui, copiamos lá do outro lado. Nessas 2 flores aqui, neste meio, nós pulamos aqui no início 4 quadrados, copiamos 4 quadrados, 1, 2, 3, 4. No quinto, nós fechamos. Copiamos um, deixamos um quadrado aberto, o próximo fechamos. Aí, deixamos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados abertos aqui neste meio. E no sexto quadrado, fechamos. Deixamos um aberto, fechamos o próximo e nos restou 4 quadrados, da mesma forma que nós iniciamos aqui com 4 quadrados abertos, dá certinho, fica certinha a contagem. Nós vamos encerrar aqui com 4 quadrados. E assim nós vamos fazer por todo o nosso caminho de mesa. Agora, a próxima etapa, nós vamos copiar esta parte. Então, vocês fazendo esta parte, agora é só ir copiando. Então, nós vamos fazer este gráfico nesta feita. Terminado ele, nós vamos voltar para o segundo gráfico. Terminando o segundo gráfico, vou copiar o primeiro gráfico. Terminando o segundo. Vamos fazer assim por todo o nosso caminho de mesa. Lembrando que numa ponta e na outra, sempre copiamos os 4 pontos altos. Lá na outra ponta, nós vamos encerrar esta parte com uma carreira de quadrados, com o primeiro quadrado aqui aberto e o último, o quadrado de um lado numa ponta e na outra aberta. E a nossa última carreira nesta parte será toda em pontos altos. Da mesma forma que nós fizemos a nossa primeira carreira, vamos fazer a nossa última carreira. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e já trago para nós fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, aqui eu finalizei esta parte do nosso caminho de mesa. Fiz aqui esta penúltima carreira de quadrados, lembrando de deixar o quadrado numa ponta e na outra aberta, da mesma forma que fizemos a segunda carreira. E aqui nós finalizamos com a nossa última carreira, que é a nossa primeira carreira, que nós fizemos uma carreira de pontos altos. Feito isto, agora vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, aqui nas laterais, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo, 2. Vamos para o próximo espaço. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos para o próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nas laterais, nessa lateral e na próxima, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Eu vou adiantar e vou fazer estas carreiras de pontos baixos. Quando chegar aqui na nossa última carreira de pontos altos, eu volto, porque aqui a nossa última carreira será diferente. Então, eu vou fazer as laterais com pontos baixos e quando chegar na carreira de ponto alto, eu volto para nós fazermos a última carreira aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e já trago para nós fazer aqui a nossa última carreira.
Então, eu já fiz aqui na lateral a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, como prometido, eu vou fazer a minha última carreira aqui nos pontos altos. Então, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos marcar aqui a terceira corrente. Vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Agora, nós vamos voltar na primeira corrente das últimas 3. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos contar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui esta argola com picô. Novamente, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Marcar aqui a terceira corrente, vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Feito isso, vamos voltar aqui na terceira das últimas 3 que fiz. Feito isso, vamos voltar aqui na primeira das últimas 3 que fizemos. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos contar aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos contar aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, fizemos aqui uma argola com picô. Vou fazer aqui mais uma vez para sanar todas as dúvidas. Vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazer mais 3. 1, 2, 3, ficando assim num total de 6 correntes. Vamos voltar 2 correntes. 1, 2. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos contar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. Então, ficamos com mais uma argola com picô. Então, essa carreira eu vou fazer desta forma, eu vou fazer até o final da nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já finalizei aqui o meu caminho de mesa e trouxe para mostrar para vocês. Então, aqui eu já encerrei, cortei o meu barbante e escondi aqui por entre os pontos. Então, assim ficou a nossa última carreira do nosso caminho de mesa, com essas argolas com picô, feito em cima dos pontos altos das pontas, vamos colocar assim, das pontas. Então, fizemos aqui, em cima dos pontos altos, esta carreira de argola com picô, e aqui nas laterais, a carreira de pontos baixos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!